Olá pessoal, no Amigovski dessa semana aqui na TV Correio da Manhã, eu trouxe mais uma vez a doutora Márcia Umbelino. Ela é médica geriatra e também clínica geral. O assunto vai ser mulheres com mais de 50 anos, mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 60 anos. São 3 blocos incríveis, você não perde por esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estou aqui, como eu falei na abertura, com a doutora Márcia Umbelino, né, tricolor igual a mim. Né? Estamos gravando esse vídeo no início de março de 2024. Março é o mês que a gente comemora o mês, né, da saúde da mulher e o mês da mulher. E aí a gente resolveu dividir esses vídeos, fazer então o primeiro bloco, 50 anos de idade ou mais, porque varia, né, Márcia, de um bloco, de uma grupo etário para outro. Né? Porque se a gente for analisar, a expectativa de vida há 40 anos atrás era de 60 anos. Sim, verdade. Nós estamos durando 90 e imagina-se daqui a pouquíssimo tempo 100 anos. Né? Então a mulher ela entrava na menopausa e logo depois ela ia morrer. Então não tinha muita coisa a ser feita. Ela entrava e saía do processo depressivo, ela alterava a qualidade de sono dela e ninguém percebia e ela ia tendo as complicações disso e ia falecer. Hoje não, a mulher de 50 anos de hoje é compatível com uma mulher de 40 anos de antes. Verdade. Eu tenho 52 anos. Né? Não parece mesmo. Mas a gente tem que ter cuidados para que a gente chegue aos 50 anos com qualidade de vida. Então, com uma massa muscular boa. Então, para isso, a gente tem que pensar na importância do exercício físico. Sim. Durante muito tempo, se falou só no exercício aeróbico. Hoje, a gente sabe da importância do exercício de resistência. Sim. Com força, né, muscular. Claro. Porque isso ajuda na memória. Ajuda a gente, a cada década, a gente vai perdendo 10% de massa muscular. É muita coisa. Sim. Né? Então, a mulher de 50 anos, que a gente percebe no consultório, que é uma quantidade bem grande de mulheres nessa idade, me procuram porque elas já tentaram a maior quantidade possível de dietas e o metabolismo fica muito lento por essas alterações hormonais e ela não consegue emagrecer. E aí isso fica parecendo que é uma coisa só de estética, mas isso é uma coisa de saúde. Porque quanto mais peso eu tenho, mais sobrecarga no meu joelho, mais sobrecarga na minha articulação. Né? Então, se eu tiro 1 quilo de peso, eu diminuo 3 quilos de carga na minha articulação. Então, são dores articulares que começam a aparecer na mulher que ganha um peso muito rápido. Ela começa a ter autoestima baixa, junta com um processo depressivo que já era compatível com a alteração metabólica, produzindo menos neurotransmissores. Ela dorme mal, fica mais irritadiça. Ou seja, os pilares da medicina do estilo de vida é gerenciar estresse, dormindo mal, comendo mal. Aí começa a enveredar por bebida alcoólica, não faz atividade física, porque está se achando feia. Exatamente. Hoje a gente vê muita deficiência de paciente com deficiência de dopamina, né, que é um neurotransmissor que é muito importante na sensação de recompensa. Que a mulher na menopausa diminui a produção de dopamina, porque ela já também dorme mal. Então, como dorme mal, já não produz dopa, porque não produz dorme mal. O fato é que a consequência dela dormir mal também ganhar peso, porque aumenta a insulina. Sim. Aumentar fadiga, porque ela consome cortisol. Então ela não tem disposição nem para sair para fazer um exercício físico. É a maior reclamação. Doutor, eu quero emagrecer, mas eu não tenho disposição nem para sair da cama, como eu vou fazer exercício físico? Caramba. É uma falha de memória que começa a atrapalhar no trabalho. É uma mulher que muitas vezes chega nos 50 a mais, já com uma vida estruturada, quer fazer um mestrado, um doutorado, precisa da memória e não consegue. É uma mulher que está em fase sexual ativa e não tem libido, ou se tem libido, tem um ressecamento vaginal que atrapalha na relação sexual. Então, são muitas abordagens dentro de um mesmo tema, que é o fato de fazer 50 anos, que é simbólico pra gente. Sim. Eu vou dizer por mim, 50 anos foi muito decisivo, não numa questão estética, mas numa questão do seguinte: bom, eu estou na metade da minha vida, o que são as minhas expectativas daqui para frente? Né? Então, qual é o planejamento dessa minha vida? E isso é importante que o médico esteja parceiro. Claro. Né? Que a gente dê dicas. Olha, existem nutricionistas especializadas em menopausa. Não dá para fazer uma dieta tão radical com restrição proteica ou com jejum intermitente. Para cada um tem uma dieta.
Né? Então, essa abordagem tem que ser de muita sensibilidade, porque vale da sexualidade, a gente vai falar da dificuldade de fazer o exercício físico, de uma fadiga extrema. Sim. Né? Então, são muitos meandros dentro dessa faixa etária, que é preciso que a gente converse sobre isso, porque tem a coisa de muitas separações que ocorrem nesse período. Porque o homem está numa fase ativa... Está querendo ainda namorar, brincar, e a mulher está desanimada. Está querendo namorar e a mulher está fugindo, né, dessa relação. E tem dificuldade de sentar com o parceiro e dizer, olha, tem alguma coisa errada, eu não estou bem, vou procurar ajuda. Como tem o inverso também, né? De que muitos homens, a reclamação das mulheres é, poxa, eu quero ver se eu consigo trazer meu marido, porque eu estou muito melhor e ele acha que está tudo bem e não está tudo bem. Entendi. Então, essa faixa etária dos 50 a mais é um nicho que a gente tem que investir. Tanto em relação às academias que devia ter um exercício ou horários mais específicos para isso. Porque eu escuto muito o seguinte, poxa, eu vou para uma academia que estão todas as mulheres com o maior corpão, eu vou chegar lá toda gordinha fazer exercício físico? É por isso que eu gosto da minha academia, né? Eu faço no Voga, que fica, não no Voga onde você tem consultório, eu faço no Voga, que é uma academia que tem na Barra, no Recreio, e é legal que você marca os horários, tem muito coroa, e cada um tem seu exercício, são pessoas, são 3 alunos por professor, então você... E é rapidinho, você vai lá, paga a tua atividade física, eles adaptam para você, é bem legal. Então eu vejo muita senhora, vejo gente jovem, vejo as meninas bonitinhas, mas o que predomina é a pessoa querendo promover a sua própria saúde sem ficar bonito promovendo saúde, porque parece muitas vezes que a gente tem que fazer uma separação do que é ficar bem esteticamente, tem menos valia do que ficar saudável. Não, é ficar bem fisicamente para estar saudável no psique e fisicamente para estar saudável para executar tarefas. Claro. O que você aborda, essa mulher de 50 anos ou mais, que é o foco desse nosso bloco hoje aqui, o que você faz? Você chega lá, olha, examina, no geralzão, a tua anamnese se preocupa com questões emocionais, sexuais, nutricionais. Como é que é a tua abordagem? Eu começo normalmente pelo sono, pela qualidade de sono. Qual o percentual dessas mulheres que dormem mal, máximo, Olha, mais ou eu menos? não sei te dizer precisamente, mas eu vou dizer pela estatística do meu consultório. 70% das mulheres que me procuram com 50 a mais têm problema de sono. Caramba. Porque a gente considera problema de sono, insônia, só quando a gente fica a noite em claro. Né? E insônia não é isso. Insônia pode ser dificuldade de iniciar o sono. Então, quando eu vou pra cama, eu fico ruminando, pensando e não durmo. Sim. Eu posso acordar várias vezes ao longo da noite para ir ao banheiro, por exemplo. Aí ela vai dizer, eu tô incontinente. Eu digo, incontinência não é só à noite, é o dia inteiro. Claro. Tem a mulher que dorme até 3 horas da manhã, acorda e não dorme mais. Isso é uma característica de um processo depressivo, quando acorda às 3 horas da manhã, porque é o pico máximo na produção de cortisol, de neurotransmissores. Então, quando não tem a quantidade certa, o cérebro dá um despertar. Sim. Ou a mulher que dorme 12, 13, 14 horas por dia e continua cansada, é insônia. Então, sono é uma abordagem. Sim. Depois, se ela está praticando exercícios físicos, se não, por que não? Se ela não gosta ou porque ela não consegue. Sim. Os exames básicos, que eu incluo a colonoscopia e a endoscopia. Muitas vezes eu estou antecipando isso um pouco pelo número de casos que a gente tem visto de câncer de intestino. Doppler dos membros inferiores, carótida, teste ergométrico. Então a gente faz um exame, um check-up, mas o que eu acho mais importante é a dosagem hormonal, porque às vezes a mulher ela já está com a alteração hormonal, mas ela não tem uma clínica soberana. Tá. Ou às vezes ela não tem alteração no exame, mas ela tem uma clínica bastante importante. Sim. E a gente vai ter que tratar do mesmo jeito. É preciso que a gente tire também esse estigma que reposição hormonal gera câncer, né? A reposição hormonal, assim como qualquer medicamento, tem critérios a serem feitos. Se eu tenho mãe com câncer de mama, se eu tenho uma irmã com câncer de mama, eu posso usar hormônios que não vão fazer aparecerem as células, porque elas já estão lá. Né? Então, por exemplo, eu posso acionar estrogênio via testosterona. Isso não vai gerar grandes problemas nessa minha mulher. Né? E vai dar um condicionamento maior dela ganhar massa muscular, uma definição muscular, dela ter decisão, dela ter a capacidade de sair da cama para ir fazer um exercício físico, claro, de ter libido.
Devolver a vida para essa Porque às vezes eu fico conversando e tem casais que eu brinco, eu digo assim, meu Deus, mas tem uma data marcada, como é que é isso? Não, sábado de carnaval a gente vai ter uma relação sexual, agora a gente vai ter em março, dia 8. Caramba. Quer dizer, onde está a naturalidade dessa coisa, né? Desse sexo? Então é preciso que a coisa seja espontânea, que a gente tenha condições de, no momento ali, a coisa acontecer. Ir para o embate físico. Né? Eu acho importante isso. E é preciso que a mulher também se sinta confortável com o corpo dela. Né? Então, 50 anos é uma idade muito complexa, né? Que bate aí próximo à menopausa. Tanto para coisa estética, quanto psique, quanto metabolicamente. O metabolismo fica realmente muito lento. E é uma coisa que Tá, a gente fala 50 anos ou mais, mas é algo assim tão marcante ou é uma coisa que vai crescendo ou aparece de repente, Márcia? Olha, eu acho que tem 2 cenários aí. Tem a mulher que faz 50 anos e que ela não sente nada e o que incomoda é o peso. Tem uma mulher de 49, 48 que tem todos os sintomas de uma menopausa, então falta de libido, ressecamento, dorme mal, irritadiça, memória ruim. Sim. E tem aquela que quer fazer a prevenção. Poxa, eu vou fazer 50 anos, eu não quero ter sintoma nenhum. Existe um estigma dos 50 anos. Existe essa questão das pessoas falarem. Então, mesmo que a pessoa, de repente, não estivesse nem se tocando, se sentindo, ela fez 50 anos, ela começa a sentir ou prestar atenção em algumas coisas que ela não estava atentando. Por exemplo, eu quando fiz 50 anos, eu falo a minha idade para as pessoas, e as pessoas não parece. Mas eu gostaria que parecesse bem aos 52 anos. Porque eu tenho uma amiga que ela é toda minhãozinha, que ela acha que ela tem 30. Eu digo, não dá. Nós estamos bem para 50 anos, nós não temos 30 anos. Eu tinha um conhecido meu que ele dizia, quando ele dizia a idade dele, ele sempre botava 15 anos a mais para parecer bem. A pessoa dizia, você não parece isso. Na verdade, ele parecia a idade que tinha, mas ele exagerava para as pessoas elogiarem. Uma outra coisa que é um fenômeno recente é o uso daquelas canetas, né, da semaglutida, que ela gera uma perda de massa muscular, uma flacidez. Então, você fazer essa mulher que tem dificuldade de perder peso só com a caneta, você vai gerar um segundo problema. Ela vai emagrecer, mas ela vai emagrecer flácida. Aí, puxa, né? Mais gordinho. Então, a gente tem que fazer com que ela emagreça, mas ganhando massa muscular. A abordagem, além de ser uma abordagem que você faz, sei lá, checou, em geral, não estou dizendo aqui que você sempre vai se basear numa prescrição em cima disso tudo que você fez, dos exames complementares que você fez, da anamnese, do exame físico, todo do histórico dessa família. Mas, em geral, assim, qual é o seu arsenal terapêutico, no geral, para essa mulher acima de 50 anos? É algo que dá para a mulher bancar isso ou é algo muito caro? Não, não é muito caro. A gente tem soroterapia. Eu tô com uma paciente que ela tem um mês para emagrecer, porque o marido dela faz aniversário em Angra e ela tem que emagrecer, tem que botar biquíni. Então a gente está fazendo soro que acelera o metabolismo em um mês, que funciona. Você tem as canetas, a gente tem ortomolecular oral, a gente tem chip, a gente tem reposição hormonal de forma oral injetável. Então depende pro que a gente quer e o tempo que a gente tem também. Entendi. Mas o ideal é que a pessoa trabalhe na prevenção, trabalhe na posição, sem muita urgência, né, Márcia? Exato, e aí vai ser uma perda de peso e um ganho de massa muscular, e vai melhorando a cabeça junto, e o relacionamento em casa melhora também, melhora tudo junto. Sabe da última vez que você veio aqui, eu fiquei de ir no teu consultório, acabei não indo por conta dos entraves da vida. Mas eu vou lá conversar contigo depois como paciente, mas esse é um outro momento, não vou me consultar aqui em público não. Então, tenho que fazer sim. Dificilmente você pega uma mulher no seu consultório com 50 anos de idade ou mais que sai de lá sem nada. Eu acho que é quase que impossível. Você quer ver uma outra coisa que eu falo sempre? É a mulher que tem celulite. Isso é uma coisa que incomoda muitíssimo a nós todos. Por exemplo, lá vai um ginecologista que vê ela pelada. Pode ser que eu não a veja, eu vejo porque eu faço subimpedância. Mas se ela tem celulite, por que eu não posso tratar eu como ginecologista, ou como dermatologista, ou como geriatra? Porque é uma coisa que incomoda ela e é possível. Com coisas que você toma. Entendi. Por exemplo, tadalafila oral ou tadalafila implantada ajuda na circulação. Entendi. T3 e T4. T3 ajuda muito na celulite. Mas celulite é bobeira. Não é não. Para quem carrega, não é. Entendi. Né? Pode ser que os homens nem prestem muita atenção nisso. Mas a gente sim. E umas coisas que eu percebo é a coisa de transar de luz acesa ou transar de luz apagada. Que é uma coisa simbólica. Sim, claro. Né? Mas se ela está de luz apagada é porque ela não está satisfeita com o corpo dela. Né? Ela não está autoconfiante. Então isso é preciso que você devolva a autoconfiança. Claro. Porque junto ao processo depressivo que ela já não se vê bem. Pronto.
com o metabolismo que já não tá bom, e a relação sexual tá péssima, e ela também não consegue, como profissional, render como ela rendia antes, pronto. É um quadro... Existe uma mudança grande em todos os aspectos, físicos, cognitivos, emocionais, mentais nessa mulher. A gente chama de névoa da menopausa, a falha de memória da mulher. Névoa da menopausa. Não sabia. É como se você tivesse um anteparo que dificulta a busca da informação no HD. Entendi. Né? Então, essa alteração hormonal, pregnenolona que se altera, NAD, umas enzimas e tal, progesterona que cai e aí você não dorme. Então, às vezes, você faz uma dosagem pequena de progesterona, não é pra mulher ficar com mama inchada, nada disso, que já resolve. E depois você troca por uma melatonina. Entendi. Mas eu posso fazer medicamento da medicina convencional, alopática? Claro, eu sou médica. Claro. Então, eu às vezes lanço mão da alopatia para depois, quando desmamar, quando tirar, usar coisas de ortomolecular. Que também é muito importante, que a formação médica é muito falha nesse aspecto, né, Márcia? Porque existe um preconceito muito grande. Você sabe que eu escuto hoje dizendo assim, você é um homem, né? Infartou porque estava fazendo reposição de testosterona. Eu digo, isso é o maior absurdo. Eu mando vários trabalhos científicos mostrando que é o contrário. Porque nós não estamos fazendo uma reposição suprafisiológica, além do ideal. Nós estamos repondo aquilo que ele precisa para aquela idade. Sim, claro. Então não tem uma sobrecarga gerando alterações cardiovasculares. Pelo contrário, está protegendo esse coração. Claro. Então tem colegas ainda que criticam o whey protein. Ou seja, não foi nem estudar que foi feito o whey protein, não por os atletas. Começaram a ser... O whey protein começou a ser usado, que é só proteína do leite, mas existe de vegana também, para os idosos. Claro. Medicamentos que fazem ganhar musculatura para hipertrofiar, que a gente usa em fitness, foi criada para idosos. Então não é proibido. A gente não está fazendo proibidão. Tem que saber usar. Tem que saber usar por quanto tempo, a dosagem, individualizar o tratamento. Joia. Márcia, como é que faz para encontrar você? No Instagram, doutora Márcia Umbelino. Lá tem bastante artigo, vídeo, tem um montão de coisa interessante. Aí chega até você, marca consulta, faz teleatendimento também. Fazemos sim. Joia. E nesse momento eu quero dedicar essa nossa bate-papo, essa nossa entrevista para as mulheres 60 anos ou mais. Há o que fazer, diferente das outras faixas etárias, sim ou não, Márcia? Temos muito o que fazer. Eu ajudo muito essas mulheres. Eu vou começar contando mais. Eu vou dividir em 2 grupos de mulheres. Tá. Da mulher de 60 anos que passou pelos 50, pela menopausa por tudo e não teve tratamento. Sim. Que está parecendo mais uma idosa. Entendi. E vou falar para você das mulheres de 60 que passaram pelo tratamento, pela prevenção, passaram pela essa década, chegaram aos 60 anos muito bem. E essa mulher bem mais jovem. Bem mais jovem. Nós vamos ter 2 situações aí. Você tem a de 60 anos muito bem, que ela pretende ou um cara da idade dela e muitas vezes homens mais novos. E aí eu vou falar do advento do Viagra e de Cialis, dessas medicações, que gerou aí uma diferença, porque o homem conseguiu ter relações sexuais que ele não conseguia antes. Então, quando a mulher chegava aos 60 e o homem aos 60, tava tudo certo. Eu não queria, eu também não, tá tudo beleza. Então, quando você pega um homem que consegue ter uma relação sexual boa e uma mulher que não, você já cria um problema aí de separação conjugal. Sim. Né? Então, são problemas sérios. Sério? Bem sérios. Mas se essa mulher chegou aos 60 anos bem, ela quer manter-se bem para chegar aos 70 anos bem também. E aí a memória se manteve boa, ela já está dormindo bem, ela já pratica exercício físico. Está com o próprio marido, se quiser, ou ter trocado de marido. Ou ter trocado de marido. Eu às vezes pego filhos que dizem, qual é a idade da minha mãe? Porque a idade da sua mãe está ótima. Então, qualquer idade a gente pode fazer qualquer coisa. Claro. Então existe ainda esse preconceito da idade. E muitas vezes eu gosto de dizer o seguinte, que dentro da geriatria, da ortomolecular, a gente não trata idade, a gente trata pessoas. Sim. Né? Eu falei de 2 grupos distintos de mulheres de 60 anos. A que se tratou e a que não se tratou. Então você vai pegar mulheres aí de 60 anos com diabetes, hipertensas, cardiopatas, com alterações de sensibilidade por conta da diabetes. É uma abordagem. Mulheres com dores crônicas aos 60, porque não foi tratado lá aos 50 anos o desgaste articular dela, que é comum na menopausa, o ressecamento articular. Então ela chega mal aos 60. Mas a que se tratou já faz exercício físico, tem uma musculatura boa, a memória está ótima, já fez o mestrado dela, o doutorado, e agora está com o momento pleno para curtir a vida. Claro. E mais tempo para investir
na saúde dela. Sim, até porque ela tem no mínimo umas 20, 25 anos aí de vida saudável. De vida saudável. É. O que a gente dizia era, para que a gente vai tratar os hormônios sexuais se a mulher já vai morrer daqui a pouquinho, o homem também? Mas isso é 5 décadas atrás. A gente não pode ter o mesmo discurso hoje. Não pode. Né? Quer ver parâmetros? Vamos para parâmetros. O parâmetro, eu vou dar não de hormônio, vou dar de vitamina. Parâmetro da vitamina D para os laboratórios, 30 tá bom. Só que para quem faz ortomolecular, para quem faz neurologia, para quem faz psiquiatria, nós sabemos, para quem trata doença autoimune, que 70 a 100 é que é o ideal. 100 é limítrofe, então eu não chego aos 100, mas 70, 80 é o ideal para que o corpo funcione bem. Inclusive metabolismo de gordura e açúcar, via vitamina D, não é só para imunidade, osso. Sim. Serve para memória também. E B12, por exemplo. Eu não trabalho sem B12 injetável no meu consultório. Por quê? Porque o parâmetro é de 180 a 500. Só que 180 o paciente está com uma memória péssima. É um quadro demencial, que a gente chama demencial reversível. Que uma mulher de 60 anos pode estar com uma demência por déficit de B12. E o que a gente acha ideal para um cérebro com B12? 900, 1.200. E a gente está dizendo que 180 tá bom. Entendi. Por quê? Porque esses parâmetros são da década de 60. Antigos com pessoas jovens com outra história. Então é preciso que a gente tenha cada vez mais essas conversas que a gente tem, até para que desperte nos colegas de que tem pessoas que são especializadas em fazer isso. E que se eu não conheço, não significa que não funcione. Significa que eu não sei fazer. E se não tem na faculdade, porque nessa época não tinha. Ele Exatamente. Eu fiz uma entrevista ontem explicando o que era ortomolecular para uma rádio. E a ortomolecular, que é vitamina, mineral, aminoácido, e a gente pode acrescentar os hormônios, que aí é um grupo à parte, mas que faz parte desse envelhecimento saudável, né, de longevidade com saúde, que cada vez mais a gente fala isso. Os hormônios que a gente pode usar são hormônios que homens e mulheres podem usar, por exemplo. Vitaminas que homens e mulheres podem usar. Zinco e selênio não dá para viver sem zinco e selênio. Mas precisa dosar? Não necessariamente, porque toda reação química depende dos dois. E se a gente não tem uma alimentação saudável, e nós não temos, não temos tempo. É claro que vai ter déficit. Então, muitas vezes eu não preciso fazer um exame que meu plano de saúde não pague, com 87 páginas. Se fizer 3 páginas de exame, a gente já consegue fazer um diagnóstico bom. A gente vê muito, quer ver nas mulheres de 60 a mais, alterações na tireoide. Muito comum, né? E o parâmetro a gente considera dentro da medicina convencional 5 normal. Mas a gente sabe que a viabilidade da tireoide é até 3,5. Então você está pegando uma mulher que metabolicamente ela já está mais lenta, que um hormônio que ajuda no metabolismo e queima de gordura e memória está muito baixo. Então eu tenho que trazer essa mulher de 5, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, para 3,5. Claro. Eu às vezes doso T3 e o T3 da mulher está muito baixo. Você tem que repor só T3 muitas vezes. Então, existem combinações diferentes para uma mulher de 60 anos. Assim, se eu fosse fazer comparar assim, você com um carro que tem 20 anos de uso, ele vai ter que ter manutenção, não tem jeito, vai repor alguma coisa. Uma mulher com 60 anos de idade também tem que ter. Eu digo, esse exemplo que você deu é maravilhoso, eu também digo isso. Ninguém tem uma geladeira por 60 anos, ninguém tem um carro por 60 anos, sem ir para revisão. E mesmo para revisão, depois de um certo tempo, fica difícil de você ajeitar. Se acerta uma coisa, bagunça a outra, se esse carro não vem fazendo todas as revisões dele. Claro. E a nossa máquina não desliga. A gente não desliga nem dormindo. Né? Então, uma outra coisa que eu tenho visualizado demais, um déficit muito intenso de cortisol nessas mulheres. É mesmo? E muitas mulheres com alteração de pressão, de frequência cardíaca, com indicação de marca-passo, que o problema está no cortisol. Pós-infecção, né? Covid teve muito consumo de cortisol. Infecções, de modo geral, a gente está tendo muitas, né? Por baixa imunidade, com muita utilização de cortisol. Então, mulheres que estão entrando em fadiga crônica, como se fosse um burnout, por déficit de cortisol. E com alterações de pressão que muitas vezes o cardiologista não consegue ajustar, porque o problema não está no remédio de pressão. Entendi. Está no cortisol. Outras mulheres que têm uma fadiga intensa com diagnóstico de depressão, trocando antidepressivo toda hora, que o problema não está na depressão, o problema está no déficit de cortisol, ou no aumento de insulina, que é muito comum. Déficit de cortisol com aumento de insulina. Por que esse aumento de cortisol? Por causa da infecção que você falou? Por causa da infecção, por causa da alteração do sono. O cortisol ele começa a subir muito quando você dorme mal e depois vai para a exaustão e ele começa a cair.
O cortisol, a média 15, 20 é bom pra gente. Eu pego mulheres com 6, com 5. Ela não tem energia pro básico, ela não tem energia para respirar bem, para Isso é mulher de 50, 60 anos de idade. Sim, sim. E mulheres com vários exames, chegando de vários especialistas, e aí você diz assim, um sintoma não combina com o outro, não encaixa com o outro dentro da especialidade, que é o cortisol. Eu digo, olha, vai pra internet e lê aqui, ó, fadiga adrenal, que esse nome não pode falar em fadiga adrenal mais. Aí a gente tem que dizer que é uma baixa produção de cortisol, porque a gente falava também na falência adrenal, porque é uma falência adrenal. Mas a gente não pode falar. Então, o que eu prefiro falar? Pode estar falida, basta estar endividada. Isso. Uma senescência, uma velhice da tireoide, uma velhice da adrenal. Vai lá. Eu prefiro. Que aí tem a ver com o carro que não foi para revisão, que não desliga nunca. E aí são hormônios que são importantes tanto para homens quanto para mulheres. E varia muito essa abordagem da mulher de 50 anos e a abordagem da mulher de 60. São abordagens distintas. Né? Nós fizemos um vídeo aqui só para falar sobre a mulher de 50 anos. A mulher de 60 anos tem um carinho especial, necessidade especial. Uma coisa que a gente percebe muito, começa a acontecer aos 50, mas aos 60 é mais nítido, é o cabelo que vai crescendo muito fino, menos cabelo, com facilidade para quebrar. Então a mulher começa a ficar calva. Mas não é uma alopécia areata, não é uma alopécia hormonal. É pela idade. A unha fica frágil. Então você precisa melhorar isso também. Então, por exemplo, lá no consultório a gente tem colágeno, soro para colágeno, soro para cabelo e unha. Porque não adianta só você tomar o colágeno. Você precisa de vitamina A, de zinco, de selênio, de manganês, de cobre, para que você tenha uma pele viçosa. Entendi. De vez em quando a gente dá aula para pessoas que colocam fios para elevar glúteo ou fios no rosto. Já tem inserido ortomolecular soroterapia, porque se viu que o tratamento de dentro para fora ajuda. Também ajuda. No tratamento estético externo, né? E que a mulher de 60 anos tem que lançar a mão, porque é mais difícil você ganhar músculo mesmo. A pele já não tem a mesma elasticidade. Claro. As veias já não tem mais a mesma elasticidade. Então, muitas vezes tem que usar meia elástica. O exercício físico de panturrilha é super importante. Né? Então, equilíbrio. Essa mulher que vai no seu consultório, fica lá 1h30 na consulta, mais ou menos. Isso aí. E essa mulher volta com qual frequência no consultório? 3 em 3 meses, 4 em 4, depois a gente passa para de 6 em 6 meses. E aí ela fica super bem, obrigada. Isso, e normalmente leva o marido. Porque ela melhorou muito, o marido continua... Ranzinza dorme mal, ronca muito, ela não consegue dormir, foge da mulher, tá bebendo demais, e aí ela leva. Porque tem a coisa da bebida que começou esse hábito muito na pandemia, da gente não ter hora para dormir, não ter hora para acordar, e a gente não saía confinado. A coisa do processo depressivo, do sistema de recompensa, que ficou muito baixo, então a gente lançou mal do álcool, ou da comida. E depois não conseguiu voltar pro hábito antigo. Né? Então eu não recrimino, eu dou medicamentos para que a gente tire essa coisa da compulsão, vá repondo dopamina, a sensação de recompensa vem, o exercício começa a fazer parte da vida dela e ela começa a produzir as coisas sozinha. Quer dizer, você manteve muitos casamentos. Eu tenho certeza absoluta disso. E os caras voltam com outra cara quando vai com você. Felizes. O casal volta feliz. Muda a fisionomia do casal. Porque não se conversa sobre isso, né? O médico não pergunta, nem o casal fala. Eu fiz uma live falando sobre sexualidade. Foi muito interessante, porque durante várias semanas começou aí o casal. O homem ficou com mais naturalidade para falar da situação dele. Porque o homem, se você perguntar, não, tudo ótimo. Sempre tá maravilhoso. E os homens contam vantagem o tempo todo, né? Meu namorado diz que os homens mentem sempre. Mentem sempre, igual o peixador. Não, essas pessoas fazem essa abordagem. E assim, com outro colega, ninguém conta desgraça. Inclusive, é interessante que um professor meu, da UFRJ, chamado Mário Novaes, ele é pediatra, ele dizia assim, não adianta, médico não pode ficar fazendo propaganda. A única propaganda que dá certo é aquele médico que trabalha com disfunção erétil, que ninguém pergunta para ninguém, ou doenças sexuais intransmissíveis. São os anúncios de jornais mais dão certo, porque são pessoas que vão lá procurando quem tem um problema e teve do DST não fala para ninguém, e quem está com disfunção erétil também não fala para ninguém. Então esse médico não tem como ser alcançado pela indicação do boca a boca. Ele dizia isso, que
Que É que culturalmente, bom, eu não sou homem, mas escuto isso sempre. Culturalmente, o homem conta vantagem pro amigo, pro colega e tal. Mas quando ele efetivamente vê que o amigo e o colega estão melhorando fisicamente, estão mais dispostos, eles querem saber o que está acontecendo. Querem, né? E tem o papo lá do jogo de futebol lá, que se tem e tal. Então, tem esse fenômeno de trazer o marido, que é muito bacana. E aí, você geralmente... Porque assim, estão lá junto há 40 anos. Então, essa abordagem da mulher de 60 anos é muito legal por isso e acaba respingando de uma forma positiva no marido. Né? Vamos fazer um bloco só sobre saúde do homem acima de 60 anos. Né? E você pode me olhar e começar a me consultar, né? Porque assim, existe também uma abordagem. Nós já fizemos algumas conversas sobre mulheres de 50 anos ou mais, 60 anos ou mais, e agora homens 60 anos ou mais. O que você pode fazer para sacudir essa bagaça aqui, minha cara Márcia? Eu acho que a melhor coisa que eu tenho que começar a falar é que o homem tem que procurar ajuda porque tem coisas a serem feitas aos 60 anos. Sim. É mais fácil, muitas vezes, você tratar o homem do que você tratar a mulher, porque são menos hormônios que você tem que mexer. Mas eu acho que o vigor físico que o homem começa a sentir, que aos 60 fica diferente, a memória também, a gente pode ajustar isso rapidamente. Certo. O exercício físico ajuda a produção de testosterona e sempre me pergunto o seguinte, quanto é a dosagem ideal para testosterona? Ora, se eu estou vendo o paciente pela primeira vez, eu vou dizer uma média. Né? Tem homens que aos 40, 50 vêm acompanhando, a gente já sabe qual é a média que esse homem vai variar. Mas se o homem tiver uma testosterona de 700, de 800, aos 60 anos, está excelente. Não é o que a gente vê. A gente vê pacientes com 30, 40, 50, com 300, 400... Como está dentro dos limites no laboratório, está ótimo, está normal. Não está normal. Se você está sentindo uma fadiga, se você não tem a mesma ereção pelo mesmo tempo que você tinha antes, se você não tem a mesma capacidade de cognição, de resposta no trabalho, tem alguma coisa acontecendo. Claro. Ninguém fala de andropausa, a gente só fala da menopausa. Quer ver uma outra coisa que a gente tem que falar muito, que eu vou usar no de 60, mas serve para todas as idades e para homens e mulheres? Ingesta de líquido, de água. Nós tivemos dias muito quentes de sensação térmica de 53 graus. Para você trazer o corpo de 53 graus para 36, você tem um gasto energético absurdo. Sim. E uma sobrecarga hepática também grande para você fazer isso, né? Metabolicamente acontece uma sobrecarga hepática. Você pega vários homens com gordura em volta do fígado, com estetose. Adianta só você tratar uma parte? Não, você tem que tratar tudo. Você tem que tratar a estetose, você tem que tratar e dizer para ele que ele tem que beber líquido, que tem que ingerir pelo menos 2 litros de água, se for para academia 3, para que ele tenha esse hábito. A mulher tem mais hábito de ingerir água também, porque ela tem a coisa da constipação, da prisão de ventre e tal. O homem não. Então é importante essa coisa da ingesta de líquido, de água para o homem de 60 anos, articular, para respirar melhor, para ter uma resposta muscular melhor. O homem perde muita massa muscular aos 60 anos, então é fundamental, dosando, obviamente, a reposição hormonal. Eu não tenho dúvidas sobre isso, tá? Você tem hoje consenso dizendo o seguinte, que tem homens que fazem bloqueios por câncer de próstata, bloqueio hormonal, e que entram em processos depressivos e alterações do sono e de apetite, que você só consegue reverter se você botar pelo menos um cheirinho de testosterona. Então a gente faz acompanhando junto com o urologista, claro, custo-benefício é o que a gente vai avaliar. Mas ainda tem muitos colegas urologistas que são contrários à utilização de testosterona. Eu não vou falar de outros hormônios porque a gente vai criar mais polêmica, mas tem outros hormônios que a gente pode usar. E aí o que acontece? Excesso de testosterona também faz com que o homem de 60, principalmente, pegue via feminina. Se ele tomar testosterona por conta própria em excesso, ele vai bloquear o eixo de receptor de transporte de testosterona e pega a via estrogênica. Aí ele ganha barriga, culote, gordura na lateral. E ele não ganhou músculo como deveria. Então não é fazer testosterona sem critérios. Muitas vezes você faz um pouco, ficou demais, você dá uma travada, você faz com anastrozol, tem algumas coisas que você faz. Então, o homem de 60 anos é um homem que a gente tem que conquistar para dentro do consultório de geriatria. Porque a primeira coisa que eles dizem, ou de ortomolecular, eu não estou com idade para isso, geriatra é com 80 anos. Então é preciso que você diga, não, você está vindo com 60 para que você chegue a 80 com vigor físico, muito bem. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que analisar, e isso é um fenômeno real, não sou o que estou dizendo,
são homens mais velhos casados com mulheres mais novas. E esse homem tem que estar em condições de acompanhar essa mulher. Porque essa mulher quer esse cara, ela não quer o de 30 anos. Ela quer o mais velho, que vem com mais conteúdo intelectual, vem com uma estabilidade financeira melhor, né? Tem mais tempo de se dedicar a ela. Então é preciso que esse homem atenda às expectativas, não só sexuais, mas de diversão, de sair, de passear, de acompanhar na academia. Então eu acho isso muito importante. Para isso ele tem que ser saudável. Claro. Né? Então, por exemplo, eu tenho dosado muito, feito uma coisa chamada score de cálcio nos homens, para ver com calcificação em coronária. E a gente tem pego muitos homens com placas de calcificações bem grandes em coronária. E é um critério que eu tenho utilizado para os homens de 60. Para usar... Para ver se tem indicação da gente fazer exames mais profundos, sofisticados. Entendi. Uma angiorressonância do coração, uma angio-TC, uma angiotomografia. Então a gente faz score de cálcio, que é uma tomografia sem contraste, que faz a fotinho lá da coronária e diz se tem placa ou não. Então isso já ajuda muito, porque também não adianta o homem utilizar os vasodilatadores para ter uma boa ereção e estar com uma placa na coronária. Né? E também ter uma relação sexual muito ativa e tá todo entupido, né? Ele fartar uma situação dessa. Então é preciso que a gente tenha um acompanhamento de todos os exames que a gente pede para todo mundo, mas para pensar que esse homem ele tem uma necessidade maior de ter um vigor físico maior e tá numa atividade intelectual no auge do intelecto dele. Do acúmulo de experiências, de informação. Claro. Então ele tem que ter uma cognição boa para utilizar isso. Claro. Né? Uma outra coisa que eu acho interessante, que eu estava conversando isso na segunda-feira que eu vi um paciente em casa, que qual é o planejamento que o homem de 60 anos faz depois que vem a aposentadoria? A gente tem que se questionar isso. Claro. A mulher, ela tem netos, ela tem a coisa da casa, ela tem coisas para se distrair, né? E o homem? O homem casado com a mulher mais nova também, mesma coisa. Né? Então você tem que ter coisas que você pense que você quer fazer mais tarde. É um curso de vinho, fazer uma pós-graduação, viajar só. Eu tenho pacientes que têm um motorhome, passam um tempo aqui, um tempo viajando. Então esse planejamento para o envelhecimento para o homem de 60 anos é muito importante. Porque tem dentro da geriatria um capítulo falando de processos depressivos no homem que se aposenta. Mas não tem um capítulo dizendo da depressão das mulheres que se aposentam. Então, isso é uma coisa que tem que se levar... machista, Porque estatisticamente é o que a gente via, né? O homem ele tinha um poder, quando ele se aposentava ele perdia o poder. Então ele achava que não tinha função. Né? Então, mas o homem vai envelhecer aos 60, ele está entrando na aposentadoria com 60 anos, ele tem 25 anos para viver. Né? E se você trata ele com uma qualidade, ele tem 25 anos de qualidade de vida. Boa, é claro. Boa. Eu fui para um evento de longevidade ano passado, que se chama 360 Graus de Longevidade, e foi muito interessante, porque tem uma neurocientista estudando os centenários. Sim. Né? Então, o que acontece com os centenários para eles chegarem a 100 anos? É verdade isso, não foi uma piada. Qual é o segredo, seu José, para chegar aos 107 anos? Fumar, comer e caminhar. Por quê? Cidade do interior. O cigarro é de palha, que não tem filtro nem milhões. Aqui não há estímulo para ninguém fumar. O que a gente quer dizer é que eles caminham demais, fazem tudo caminhando, não tem o fator estresse, dormem cedo. Não tem comida, aquelas comidas ultraprocessadas. Não tem comida ultraprocessada, não tem embutido. Então, o álcool que eles ingerem e o cigarro, no todo, minimiza o efeito. Agora, você pega isso no homem convencional, é infarto, é estente, né? Claro. O tempo inteiro, que é o que a gente vê, né? Você pega, no meu consultório, você pega lá, um homem de 60 anos, fez alguma cirurgia, eu tenho 4 stents, 3 stents, 2 stents, 5 stents, muitos. Porque só procuro quando estão numa situação crítica. A gordura em volta do fígado do homem é muito mais comum no consultório do que na mulher, porque ela procura emagrecer mais rápido, né? O homem tem a coisa do álcool, do churrasco de final de semana, então a gente tira o álcool e o churrasco do final de semana, não, eu negocio. Então eu peço que durante a semana não, final de semana sim. E aí a gente vai dando condições de ganhar musculatura e começa a ficar vaidoso. Quando começa a malhar mais, a vontade de beber diminui. Porque a recompensa é maior e a gente consegue. Então, existe um exame que eu peço, chamado elastografia, que vai dimensionar se essa gordura em volta do fígado, se essa esteatose gerou cirrose, fibrose, uma hepatite ou nada, é só uma esteatose mesmo, e a gente trata.
Então, eu vejo muito isso no homem de 60 anos, a necessidade da gente tratar efetivamente a esteatose. Porque, normalmente, são, sei lá, 40 anos de consumo de álcool. A esteatose, ela acomete qualquer idade, ok, mas mais acima de 60 anos de idade, e tem um percentual de acometimento assim? É claro que depende do hábito de vida e tudo mais, mas no geralzão, precisa ser... Não, a gente não tem isso estatisticamente, sabe por quê? Porque tem muitos médicos, e aí não é certo nem errado, é uma questão de visão, de que não tratam a esteatose como se não fosse fazendo parte de uma coisa normal nos dias de hoje, e mas por ser normal não significa que a gente não precisa tratar. O fato de ser frequente não quer dizer que seja normal. Que seja normal, que a gente não precisa tratar. Mas o que se diz é assim, não, só 2% vai evoluir para um quadro cirrótico ou um quadro de hepatite. Sim, mas 2% é muita coisa. É, claro. Né? Então a gente não tem isso estatisticamente no consultório, mas eu te digo que 80% do meu consultório tem esteatose nos dias de hoje com 60 anos. Mesmo que o cara vá numa situação, por exemplo, se eu fosse lá no teu consultório, quando eu for, eu vou porque eu tenho mais de 60. Eu não tenho sentido nada, eu sou uma pessoa que tem uma atividade normal, tranquila, mas acho que posso ficar melhor. É porque a gente tem ideia de que eu me olho, me vejo magro, eu estou bem. Mas é preciso que eu saiba o quanto de gordura visceral eu tenho e o quanto percentual de gordura versus musculatura. Claro. Quando eu faço uma bioimpedância, é isso que dá a idade fisiológica contra a cronológica. Então a fisiológica é o seguinte, o quanto meu organismo parece que tem e funciona como tendo. Entendi. Gordura versus musculatura. Quanto é a minha idade de quando eu nasci? Isso é uma outra coisa, é a idade cronológica. Então, às vezes, você tem paciente de 70 com idade cronológica de 50. Entendi. Né? Na minha bioimpedância, eu tenho uma bioimpedância com uma idade de 44 anos. Eu tenho 52, mas tenho compatível com 44. Mas se eu parar de fazer exercício hoje, eu vou começar a aumentar a minha idade. Claro. Né? Se eu não tiver hábitos saudáveis, a mesma coisa. Então, exercício físico não é uma coisa pontual. Exercício físico, eu digo o seguinte, não é mais uma escolha. É uma necessidade. Sim. Faça exercício físico como se fosse um remédio. É claro. É isso. Claro. Então eu digo, olha, sem negociação, isso é inegociável. O que você vai negociar comigo, muitas vezes é assim que eu falo com os homens. Qual o exercício que você menos detesta? Vamos começar assim. Aí às vezes vai bicicleta, às vezes vai natação, já tive paciente que foi fazer surf, que era uma vontade de jovem, e tem aulas para pessoas mais velhas, claro. Né? Então tá tendo uma adaptação aos poucos das especialidades relacionada à área médica, né? Não só médica, biomédica. Então, nutricionistas especializados mais idosos, professores de educação física, fisioterapeutas, que não é pro caquético. Claro. Não é o que vai fazer fisioterapia. É o que efetivamente que ganha massa muscular, que é importante. E tem toda uma abordagem também nutricional, né, Márcia? Você também tem nutricionista no teu consultório? A gente tem com que a gente indique. Porque se a gente tem moda também, né? Você vai para os congressos, não, agora o normal é jejum intermitente de 14, 16, 12, depois você faz 14, 16, 12 de novo. Eu sou uma pessoa que eu não posso fazer jejum intermitente. Eu necessito tomar café da manhã. Eu posso não almoçar e não jantar, mas eu preciso do café da manhã. Eu não sou boa para jejum intermitente. Então você tem que saber qual o paciente que se encaixa em determinadas dietas. É claro. Né? E no que a gente faz. A gente não consegue, quanto médico, a quantidade de coisa que a gente faz, parar de 3 em 3 horas para comer. É difícil. Difícil. Então, muitas vezes eu digo, olha, leva uma banana, leva um whey protein que você bate um shake e toma. Você dá alternativas e a nutricionista é muito melhor para fazer isso do que nós médicos. Claro. É a área dela. Né? Uma outra área que a gente tem tentado inserir muito é a área da odontologia. Odontologia? Porque a gente tem 60 a mais, já tem homens com osteoporose e mulheres na menopausa, que tem medicamentos que são os biológicos, que se o paciente fez implante, ele não pode usar. Entendi. Se ele está se preparando para o implante, ele não pode usar. Então, se eu não tenho um colega odontólogo que possa trocar informação comigo, não dá para fazer. E outro dia peguei uma paciente que teve, por conta de um procedimento que deu errado, ela fez uma necrose de mandíbula. Uma das contraindicações do biológico para osteoporose é a necrose de mandíbula. Tinham feito para ela. E ela ia fazer de novo. Eu falei, não dá, não pode. Volta no teu odontólogo, vamos ver em que situação você tá para a gente ver se consegue ou não fazer. Então, odontólogo é importante. Pessoas que faziam um canal que hoje, como a gente está muito inflamado, estão fazendo reações inflamatórias que o foco está no dente. A gente falava isso, meu pai falava isso quando eu tinha 10 anos, que era foco dentário, foco na amígdala, dor articular, não era isso? Era isso. Voltamos para a mesma situação. Né? Então, se a gente tem alguma coisa que está inflamando, temos que tratar. Então, para ver que precisamos de ter um acompanhamento multiprofissional. Isso não é caro.
Se a gente for fazendo paulatinamente, como prevenção, não fica caro. É fundamental. Para assim, mim. A atividade física é fundamental e assim, eu acho que quando você trabalha com a medicina do estilo de vida, você minimiza, melhora a qualidade de vida, óbvio, diminui o gasto com medicamento, vai gastar com tênis, gastar com uma atividade, mas é um gasto mais prazeroso. Com viagem. Com viagem do que você... Não é porque você, eu viajei algumas vezes para Veneza, 3 vezes para Veneza, e o que me chamou a atenção em tudo era o seguinte, eram americanos muito ruins fisicamente, na cadeira de roda, naquela motinho, entrando para andar. Gente, qual é o prazer de você andar em Veneza, numa motinho, andando para cima? Complicado. Então, assim, você tem que curtir a sua vida quando você tem condicionamento físico bom, uma cabeça boa, uma possibilidade de deslocamento bom, para curtir. Você não vale. E aí, né? E para curtir, na terceira idade ou na quarta idade, tem que estar se preparando desde novo, né? Desde novo. Financeiramente e fisicamente. Fisicamente, também. a gente não é mágica. Eu digo isso no consultório, eu não faço mágica, eu faço medicina. Né? Agora, você tem intervenções, claro, o colágeno tipo 2 é excelente para articulação. Você tem ômega, que é maravilhoso, mas o ômega, se a gente estiver usando indiscriminadamente, a gente vai atrapalhar agora na dengue hemorrágica. Então, eu tenho chamado muita atenção no consultório. Olha, se você está tomando ômega, dá uma suspendida. Vamos começar a analisar o que você está tomando, porque às vezes o paciente toma coisas que você nem sabe. Viu na televisão, viu no Instagram e começa a tomar. Às vezes é incompatível, por exemplo. Eu tenho uma relação fixa de cálcio e magnésio, né? Então, se eu tenho 2 cálcios, eu tenho que ter um magnésio. É isso. Se eu não tenho essa relação fixa, eu estou gerando déficit. Então, tem gente que está repondo cálcio, mas não repõe magnésio. Tem gente que só repõe magnésio, aí não tem o cálcio. De onde ele vai puxar o cálcio? Do osso. Então, em vez de eu melhorar a osteoporose, eu pioro. Eu só estou tomando magnésio. E aí não interessa se é malato, se é citrato, se é pantotenato. Isso é uma celeuma. Um entra melhor no corpo, outro entra melhor na célula. Então, quando eu fico criando muitas possibilidades, na verdade, eu estou criando uma dificuldade para a pessoa que quer se tratar. Essa questão de medicina ortomolecular é uma medicina muito específica, que o médico tradicional, Márcia, não aprendeu isso, não aprende até hoje. É muito estudo. A gente tem que fazer muito estudo. Não tem cadeira de ortomolecular na faculdade? Não tem. Não tem. E é muito estudo. Para você, eu tenho tentado melhorar muito a imunidade para os meus pacientes idosos passarem pela dengue, né? Ninguém tem uma receita igual. São receitas diferentes para a imunidade, né? Então, é muito individualizado isso. Demanda tempo, demanda uma posologia específica, estudo demais. Muito estudo, muito estudo. Hormônio, então, é muito estudo. Porque é uma sintonia fina. Claro. Mas, para mim, no meu entendimento, porque eu faço isso hoje, a gente faz a diferença efetivamente na vida das pessoas. Fisicamente, que eu quero dizer. E depois, na família, no convívio. Isso aí. Que eu acho fundamental. E para o homem é importante ter essa informação que é possível tratar, que ele vai ficar bem, né? Que o médico é parceiro, ele não vai restringir coisas. Claro. Essa tua mensagem, a gente está finalizando esse bloco, é fundamental para as pessoas que estão nos assistindo entenderem exatamente isso. Tem o que fazer. Não tem, infelizmente, no Sistema Único de Saúde esse tipo de abordagem, porque eu não sei, porque poderia ter uma política de governo bem feita, poderia até promover isso, porque isso minimiza as internações, as intervenções de maior complexidade. Se botar na balança essa intervenção preventiva, ela é de custo menor do que uma abordagem de intervencionista, de tentar corrigir o rumo das coisas. Então, você que está me assistindo, tendo condições, pensa nisso, estuda o assunto, visita aqui o Instagram da Márcia, continua aqui no nosso canal, porque é bem importante essas informações, e propague e se inscreva, dê o like, porque é importante para a gente, importante para vocês. Não é isso, Márcia? Finalizando, isso. Então? E para finalizar, dizer que o homem tem depressão também, que depressão não é porque a gente quer, é porque a gente está em déficit, porque a gente tem que tratar. Falhas de memória no homem, com 60 anos, uma das coisas que a gente tem que pensar são nos processos depressivos, e o homem acha que está só chorando para ser um depressivo, e não é só isso. Entendi. Então, homem tem depressão faz parte, depressão tem tratamento. Eu acho fundamental que a gente diga isso para os homens. As pessoas, assim, tem um lance que é achar que é normal porque é frequente. Depressão, ela é frequente, mas não é normal. Deve ser tratado. É isso, Márcio? Perfeito. Gente, obrigado, Márcio, mais uma vez. Espero
contar você com outras vezes. E se você gostou, por favor, dê o seu like, né? E siga a gente nas redes sociais. Aqui no canal Correio da Manhã, na TV Correio da Manhã, TV e Jornal Correio da Manhã, e também no meu Instagram, e o Instagram da Márcia Umbelino, tá bom? Isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.